Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do canal Cérebro SA. No episódio de hoje, eu quero discutir um tema, acho que pertinente aos docentes e acadêmicos. E, bom, deixa eu mostrar para vocês, né, qual que é a continuidade do encontro anual da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, que foi o vídeo anterior. E hoje eu quero apresentar um pôster dessa sessão de pôsteres. No final do vídeo eu mostro para vocês como é que se chega ali, né? A ideia inicial agora é fazer essa leitura. Logo no primeiro dia, na abertura do encontro, eu encontrei esse texto e que foi o que me mobilizou, me trouxe o desejo, né, de apresentar esses dois temas sobre a SBPC. E esse tema de hoje é a partir, né, dessas reflexões do mal-estar docente, mas não o caminho do mal-estar, mas o caminho do desejo. Então, eu peguei esse texto aqui, que foi um vídeo pôster apresentado pelo Emanuel dos Santos e José Pedro Beaufleur, ou Beaufleur, não sei qual que é a origem do sobrenome, mas eles trazem essa questão do mal-estar na questão dos profissionais da educação, e eu até entendo que esse mal-estar não é só nos profissionais da educação, mas é em todas as pessoas que trabalham. Então, um certo desconforto e um certo sofrimento. Mas eles trazem nesse contexto, né, uma discussão do mal-estar nos profissionais de educação, e traz o quanto que existe um sofrimento, né, nessa responsabilidade de transmissão e a aprendizagem. Eu não gosto muito da ideia de transmissão, mas acho que a ideia da construção, da aprendizagem, mas mantém aqui respeitando o texto. Então, eles trazem, né, esse conceito do mal-estar, né, como algo pertinente ao psiquismo humano, mas o que tem aparecido é um aumento, né, desse mal-estar, até usar aqui a ferramenta para fazer um destaque maior, de que o mal-estar, essa insatisfação, né, com o seu fazer, é pertinente à essência, mas no momento atual o mundo tem trazido um pouco isso, né? E aí eles colocam de que esse campo emocional da docência, e não só da docência, mas da vida discente também do processo de aprendizagem, se encontra num processo de adoecimento, e qual é o enfrentamento que nós fazemos para isso, né? E aí, colocando de que os sujeitos, né, que permanecem na educação, aí sinalizando de que muitos professores aproveitaram a pandemia para mudar de profissão ou então abandonar a docência por conta desse sofrimento, esse adoecimento que tem. E daí eles fazem essa pequena análise aqui, né? Então, o professor ele é responsável pelos processos de aprendizagem, como eu falei para vocês, né? Eu questiono um pouco esse termo transmissão, mas a ideia de construção de conhecimento, e o quanto que esse mal-estar traz os seus desdobramentos sobre o processo de transmissão ou construção da aprendizagem, né, que são as análises que eles fazem. Então, o fenômeno, né, a educação é um fenômeno essencial, só que esse processo educativo ele é um pouco paradoxal, né, que ele, como eles trazem aqui, não pode ser executado pelo extremo da austeridade, mas também não pode ser pelo excesso de liberdade. E eu vejo que tem um pouco esse conflito, né, de que tanto professores quanto alunos e pais não conseguem se posicionar diante desse processo. E mesmo assim, não é possível ter uma educação com a mesma
a austeridade que se tinha antes, mas também não pode se permitir uma educação até libertina, que nós estamos vendo em algum momento, né? Uma ausência de regras, né? Ou daquela própria austeridade ali. E aí, como eles são né, esses autores se baseiam numa concepção da psicanálise, eles trazem o processo de educação como algo impossível, né? Mas não que ele não seja executável. Então, o grande desafio é esse, né? Como é que se executa algo que essencialmente seria impossível, né? Muito difícil. E daí a chave para isso, as características desses profissionais, é o desejo de educar diante de um desejo, de um não desejo de aprender, né? Ou um desejo de não aprender, e, ao mesmo tempo, o quanto que os professores já não têm mais também esse desejo de educar, mas simplesmente o desejo de estar ali na sala de aula para cumprir essa obrigação docente, mas não o desejo da docência. E aí eles completam de que esse desejo ele não pode ficar baseado em aspectos motivacionais, tanto do aluno, que o grande problema é a questão da nota, e aqui eu vou remeter não a uma abordagem psicanalítica, mas uma abordagem behaviorista, quando Skinner dizia onde os professores erram, e é justamente isso, onde a aprendizagem deixa de ser o reforçador e a nota passa a ser o reforçador. E aqui, numa abordagem psicanalítica, não há mais o desejo de aprender, mas simplesmente o desejo de se ter nota sem aprender. Então, esse é um grande desafio que nós temos aqui. E aí a grande questão é essa condição desejante a partir da falta ou da incompletude, ou principalmente a falta do desejo de aprender e do desejo de ensinar que a gente vê graçando nas salas de aula, e é um grande desafio que nós temos dos dois lados, né? O desejo de aprender no aluno e o desejo de ensinar no professor. E aí traz de novo, né, de que o mal-estar, o desconforto, ele é algo essencial no ser humano para a busca, mas o que a gente tem visto é essa falta de desejo sendo um desconforto de sofrimento, tanto nos professores quanto nos acadêmicos. E aí eles colocam de que a relação aluno-professor ela é fundamental nesse processo de transmissão, enquanto um processo de manifestação de dois desejos, né? O meu desejo de que o aluno aprenda e o desejo do aluno de aprender e ser ensinado. E aí essa aprendizagem só acontece, né, na mediação do outro, então é uma relação de troca entre esses dois agentes aí, né? Um estabelecimento transferencial de vínculos afetivos, e é o que a gente tem visto, parece que esses vínculos afetivos, tanto o vínculo afetivo do professor com o ensino, o vínculo afetivo do aluno com o professor, e o vínculo afetivo do aluno com o conteúdo a ser aprendido está muito enfraquecido no contexto acadêmico, e o desafio que nós temos é resgatar, né, revivenciar isso. E aí eles trazem de que o professor tem alguma representação parental, e aqui a gente vai pensar, então, o que é que justifica, né, esse esmaecimento, esse enfraquecimento dos desejos dentro da sala de aula. Parece que o desejo predominantemente na sala de aula é o desejo de não estar ali. Então, nós temos um grande desafio de reavivar esse desejo. Aí eles completam com isso, né, de que esse processo de aprendizagem só pode vir de um profissional, né, se houver o desejo de ser educador e o desejo de ser educado, né, e através do investimento informativo, e aqui a renovação constante. É aqui que eu destaco a minha fala, até colocar uma cor diferente, esse processo. Eu espero que esse texto, que eu já vou mostrar para vocês como é que se alcança e o acesso a ele, para fazer o destaque aqui, né? Então, essa renovação
constante da prática pelos processos, né, coletivos e intelectuais de nós pensarmos ou repensarmos, e acho que esse texto traz nesse sentido. Né? Então, por final, então, como é que nós vamos enfrentar esse mal-estar? Que, de um lado, ele é o aspecto motriz do processo de aprendizagem, mas não pode ser um processo de gerador do descompromisso duplo do professor e do aluno com relação ao processo de aprendizagem. Então, para finalizar isso, né, de que o professor ele tem de transmitir, né, muito mais do que simplesmente a repetição do conhecimento, por isso que eu falei a questão de transmitir, mais a questão de construir, e o grande desafio é isso. Né? Então, respeito à saúde mental dos educadores e educandos, que a gente tem que olhar isso melhor nas nossas salas de aula. Então, eu trago esse texto com essa ideia, né, de dar uma contribuição na valorização do professor, na valorização da ciência e da educação e do próprio educando, para que, quem sabe, esse final de ano, nós consigamos resgatar isso, né, o desejo de aprender e o desejo de ensinar. Então, eu agradeço a você o desejo de ter acompanhado essa transmissão, esse vídeo, até o final. Então, vou mostrar para vocês, né, como eu fiquei... Opa, deixa eu dividir aqui novamente, compartilhar a tela, os caminhos para isso. Né? Então, nós temos aqui a página inicial, né, da 74ª reunião da SBPC. Aí você vai ter a seção de pôsteres, e quando abrir, você pode usar o Ctrl F, eu não sei qual que é o sinal, o comando que você vai ter aí, né? E aí você vai no 196, que é o número do post, do vídeo post, e aqui vai ter, né, reflexões acerca do mal-estar docente, a sala de aula, a transmissão e a aprendizagem. Então, o desejo, né, de estarmos na sala de aula construindo e aprendendo em parceria. Então, está aqui o caminho, é o caminho das pedras, e espero que isso avive, né, o desejo de você, enquanto educador, você, enquanto aprendiz e enquanto pai também, tanto de educadores também, quanto de aprendizes, para que nós reavivemos, né, esse desejo em busca do conhecimento. Então, fiquem com as dicas do canal, e até breve. Muito obrigado. Tchau, tchau.